Olá, tudo bem? Aqui é Cristina Vilela, estou falando naquela sequência maravilhosa de vídeos para te inspirar durante 5 minutinhos ou menos, para ser rápido, ao mesmo tempo te dar um fôlego aí do seu trabalho, aquela pausa que você faz para poder focar no que realmente importa, né? E eu estava aqui agora, que eu gosto, quem assiste meus vídeos sabe que eu gosto muito de ficar perto do verde. Eu venho aqui para minha varanda e fico escutando as árvores, respirando um ar puro aqui, ouvindo os pássaros. E aí eu estava pensando justamente nessa coisa de foco, né? Foco é interessante, foco, às vezes a gente se perde, e se perde com facilidade, né? Seja nas redes sociais, às vezes a gente se perde nos prazos. E aí me veio uma questão assim, poxa, a gente tem um conflito, né? O que a gente acha que é urgente e o que é o que a gente acha importante. E na verdade isso acaba às vezes sendo incongruente, começa a ficar um pouquinho assim conflitante essas duas partes, né? Então eu resolvi aqui como coaching dar umas dicas para você. Bom, pega um papel, uma caneta e divide um espaço assim em 4 partes, tá? Divide um quadrado, faz um quadrado e divide em 4 partes. No primeiro quadrado, você vai fazer as coisas, você vai escrever as coisas que são urgentes, que você tem que fazer com urgência, e que elas também são importantes. Então, elas têm esses dois pesos. Elas são urgentes e elas também são importantes. Já num segundo quadro, você vai colocar as coisas que são urgentes, mas não são tão importantes assim. Ok? Então, primeiro lá, qual que é? Urgente, são urgentes e também são importantes. E no quadro de abaixo, assim, no segundo, do mesmo lado, então, imagina assim, o quadrado, né? Então, o primeiro aqui você vai fazer, o segundo abaixo, você vai fazer as coisas que são. Elas são urgentes, mas elas não são tão importantes. Ok? E no quadrado superior, aquele de cima, do lado daquele primeiro que você fez, você vai falar as coisas que elas não... Você vai escrever as coisas que elas não são urgentes, mas elas são importantes. Então, para não confundir, né? O primeiro, elas são urgentes e também são importantes, certo? Do lado dela, a gente vai fazer o oposto. Ela não é urgente, mas ela é importante. E no quadro de baixo ali, no quadradinho de baixo, a gente vai fazer as coisas que são de verdade importantes, mas elas não são ali tão urgentes, né? E no último quadro, no último quadrado, você vai escrever as coisas que não são urgentes e não são importantes. Por que eu estou falando isso para você, né? Mas, Cristina, se eu tenho alguma coisa que não é urgente e não é importante, por que eu vou escrever? Porque às vezes a gente confunde. E aí a gente perde o foco. Perde o foco do que deve ser escrito, perde o foco do que deve ser descrito, e aí a gente perde a dica. Ok? Então, como é que é? Se a coisa é urgente, se o que você tem que fazer é urgente e é importante, tem que fazer ela, tem que estar lá na sua lista, nas prioridades. Prioridades. É urgente e é importante, tá? Se a coisa não é urgente, tá naquele quadradinho do lado ali, ela não é urgente, mas ela é importante, você coloca ela com um sinal amarelo, ou seja, que nem semáforo lá, que nem quando a gente aprendeu a dirigir. Atenção, o amarelo é para ter atenção, ou seja, daqui a pouco se você demorar muito com prazos, datas, ele vai se tornar urgente. Então vamos deixar que ele seja importante e que ele não chegue lá no urgente. Então, sempre atenando ali, controlando se está para entregar, se precisa olhar alguma coisa, se eu tenho que olhar algum funcionário ou a mim mesmo, né? Já no de baixo, que as coisas são importantes, mas elas não são, como é que chama? Elas são importantes, mas elas não são urgentes. Lembra do primeiro que era importante e também urgente? Essa também é importante. Ela é importante, mas ela ainda não está urgente. Então, ela está lá num grau daquele amarelo um pouquinho superior. Essa eu faria assim, pô,
As urgentes e importantes eu faço primeiro. As que não são urgentes, mas são importantes, eu faço em segundo. E aquelas que estão lá em amarelo, eu acompanho. Beleza? Agora, aquelas que não são importantes e não são urgentes, poxa, nem tinha que estar aí na sua lista, nem você tinha que estar preocupado com elas. Mas às vezes a gente acha que é importante, acha que é urgente. E às vezes precisa descrever. E na descrição a gente descobre que não são tão importantes naquele momento, não são tão urgentes naquele momento. Então elas podem deixar para depois, aí você fica com o tempo livre. Curtir o verde, a natureza, ouvir os passarinhos e ter mais produção. Então eu espero que essa dica tenha ajudado, ok? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!